Jesus morreu numa sexta e ressuscitou num domingo. Será? Lucas 13, versículos 10, 22 e 31, está escrito: E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus dizendo-lhe: Sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Lucas 13, 32 e 33. E respondeu-lhes: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas. Hoje, amanhã e no terceiro dia terminarei. Importa, porém, caminhar hoje, que era sábado, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Sábado, Jesus estava em missão indo para Jerusalém. Domingo, Jesus estava em missão indo para Jerusalém. Segunda, em Jerusalém é o fim da missão terrena de Jesus. Terça, ele realiza a ceia com seus discípulos, é preso e começa o seu julgamento. Marcos, em seu evangelho, menciona que Jesus fora crucificado na hora terceira, 9 horas da manhã para nós. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram, conforme Marcos 15, 24 e 25. O Evangelho de João nos informa que na hora sexta, Jesus estava ainda em julgamento. Ouvindo, pois, Pilatos, esse dito levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, ou pavimento, e em hebraico o nome é Gábata. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. João 19, 13 e 14. Isso faria com que a sua crucificação tivesse ocorrido mais tarde do que narrou Marcos em seu evangelho. Qual dos evangelhos estaria registrando corretamente o horário da crucificação? Contudo, aqui não há nenhuma contradição, pois devemos ter em mente a possibilidade de haver 2 tipos de medição do tempo, e certamente os 2 escritores fizeram uso diferenciado dos mesmos. O tempo romano era calculado de meia-noite a meia-noite, do mesmo modo como contamos atualmente. O tempo judaico, no entanto, começava às 18 horas e estendia-se às 6 horas da manhã, quando reiniciava outro período. Assim, quando Marcos afirma que Cristo fora crucificado na terceira hora, período judaico, esse horário corresponde às 9 horas da manhã, do horário romano. Quando João relata que o julgamento de Cristo foi por volta da hora sexta, período romano, esse horário equivale às 6 da manhã mesmo. Não há nenhuma contradição entre os evangelistas. A diversidade de métodos e de estilo apenas acentua a liberdade que os escritores sagrados tinham em relatar o que eles viram. Os 2 evangelistas estão corretos em suas afirmações. João segue o sistema do tempo romano, ao passo que Marcos segue o sistema judaico. Sábado, portanto, era a missão de Jesus indo para Jerusalém. Domingo, Jesus estava em missão, indo para Jerusalém. Segunda, Jesus já estava em Jerusalém, onde ele termina a sua missão. Na terça, ele realiza a ceia e é preso e começa o seu julgamento. Na quarta-feira, hora terceira ou 9 horas, desse período até as 15 horas, então acontece a morte de Jesus. Quinta-feira é o sábado pascal,
quando Jesus já está na sepultura, porque ele foi sepultado na tardinha da quarta-feira, no dia da preparação para o grande dia dos judeus, que era a Páscoa judaica, que era um sábado pascal. No sábado, 7º dia, antes do pôr do sol, acontece a ressurreição, fechando, portanto, 3 dias e 3 noites, ou 3 noites e 3 dias, conforme Jesus previu. No domingo, mulheres vão para levar unguento e ungir o corpo de Jesus, mas elas encontram o sepulcro vazio. E neste domingo, obviamente, você tem que levar em conta que o domingo para os judeus começava logo após ao pôr do sol do sábado. Então, não foi depois da noite do sábado, mas assim que o sábado passou, pôr do sol, as mulheres foram ao sepulcro tentar ungir o corpo de Jesus e encontraram o sepulcro vazio. Marcos 15, 24 e 25. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, ou seja, 9 horas, e o crucificaram. Marcos 15, 34 e 37. E a hora nona, ou seja, 15 horas, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, dando um grande brado, expirou. Marcos 15, 42, 43. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, sábado pascal, não sábado 7º dia, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido, e tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Marcos 16, 1 e 2. E passado o sábado, 1º dia da Páscoa, quinta-feira, portanto não é o sábado, 7º dia, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Elas fizeram isso na sexta, que era dia normal de trabalho. Marcos 16, 1 e 2. E no 1º dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e dizia umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Lucas 24, de 1 a 6. E no 1º dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, durante o dia de sexta, obviamente, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Lucas 24, 1 a 6. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. Mateus 16, 21. Desde então começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes
e dos escribas a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pediram a Jesus um sinal, isso antes da sua crucificação, obviamente. Mateus 12:40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ou no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Este foi o sinal que Jesus deu. Mateus 17, 22 e 23. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ressurgirá. E eles se entristeceram muito. Portanto, esses versículos mostram que Jesus fala de 3 dias e 3 noites. 2 sábados em uma semana. Na terça-feira, ceia com os discípulos, Jesus e os discípulos. Da terça para a quarta-feira é a prisão e o julgamento. E na quarta-feira vem a sentença, a crucificação e a morte. Ele foi crucificado à hora terceira, às 9 horas, e das 9 às 15 horas ele estava na cruz, e às 15 horas, ou a hora nona, na verdade, da hora nona até que a hora 15 horas para nós, ele morreu. Tirado da cruz entre 17 e 18 horas, porque era o pôr do sol e não era permitido que ficasse alguém pendurado numa cruz, já que após o pôr do sol daquele dia, começaria o grande dia da Páscoa judaica. Quinta-feira foi o sábado pascal, então foi o primeiro dia. Sexta-feira, Jesus estava no sepulcro, é o segundo dia. Sábado, Jesus está no sepulcro, é o terceiro dia. A primeira noite é de quarta para quinta, a segunda noite de quinta para sexta, a terceira noite de sexta para sábado. Portanto, temos quarta para quinta, primeira noite, quinta para sexta, segunda noite, sexta para sábado, terceira noite, e quinta, primeiro dia, sexta, segundo dia, sábado, terceiro dia, formando, portanto, 72 horas. E, obviamente, entre as 17 e 18 horas do sábado para o domingo, Jesus saiu do sepulcro, ressuscitou. E no domingo, sepulcro vazio. A Páscoa, uma das 3 maiores festas judaicas, celebrada no dia 14 do primeiro mês, para nós, março, abril, seguida de 7 dias de comemoração, pães ázimos, tendo como convocação solene o primeiro e o último dia da festa, que correspondem aos sábados do homem, ou sábados cerimoniais. Note que o começo da festa está fixado no dia 14 do primeiro mês, sendo, portanto, alterado de ano em ano quanto ao dia da semana. O primeiro e o último dia são os sábados do povo, um tipo de feriado cujas regras são as mesmas do 7º dia. Além dos shabates do homem, ainda tinha o shabat do Senhor, 7º dia, que nunca se altera quanto ao dia fixado na semana. A Páscoa, portanto, tem 3 shabates, 2 do homem e 1 de Deus. Portanto, não existe sexta-feira da paixão. Isso foi uma criação de Roma. De fato, Jesus morreu numa quarta, foi sepultado no final do mesmo dia, antes do pôr do sol, e ressuscitou no final de um sábado, igualmente antes do pôr do sol.